Meus caros, neste vídeo vou falar muito pouco. Vou deixar os especialistas falar. Afinal, o que é que se passa com esta máfia dos medicamentos em Portugal? Boa noite. Milhares de portugueses continuam à espera que medicamentos que só podem ser comprados nas farmácias hospitalares possam ser vendidos em farmácias perto de casa. Muitos desses doentes têm que percorrer centenas de quilómetros para terem acesso a medicação que não tem substitutos. Há 3 anos, o Governo pôs em prática um projeto piloto que abrangia doentes com SIDA. A experiência foi um sucesso e a ideia era alargar este projeto aos doentes oncológicos, abrindo posteriormente a porta a outro tipo de doenças. Ficou tudo no papel. Os relatos são preocupantes. Há doentes que por isso mesmo deixaram de tomar a medicação. No debate que se segue, iremos saber também porque é que há tantos medicamentos esgotados há meses em Portugal. É um negócio de milhões que envolve distribuidores e os grandes laboratórios que vendem a quem paga mais caro. Portugal deixou de ser um mercado atrativo, é o lucro e o dinheiro que ditam as regras. Ora, aqui estão 2 temas da maior importância para o país. E quando estávamos à espera que a Ministra da Saúde, ou pelo menos o Infarmed, nos viessem explicar o que é que se está a passar com os medicamentos... A Ministra da Saúde, que declinou o convite, dizendo que, e estou a citar, não ter margem para uma entrevista nesta altura, remetendo o assunto para o Infarmed, que também recusou prestar quaisquer esclarecimentos, assim como estar presente neste debate. Portanto, a Ministra da Saúde acha que não deve explicações nenhumas aos portugueses, pelos factos de termos atingido níveis históricos de falta de medicamentos. Bem, a Ministra também não é mais do que uma figura decorativa, faz lembrar o Ministro da Educação. São 2 jovens que ali estão, a mando de quem manda, e quem manda é o Costa. Mas então ela acha que não deve estar, não tem nada que estar ali a perder tempo com os portugueses. Os portugueses não merecem isso, os portugueses apenas têm que fazer uma coisa: no dia das eleições, irem votar no Partido Socialista. De resto, não é preciso mais nada, não. Não temos nada que falar com os portugueses, era o que faltava, a perder tempo com isso. Vamos então... e depois o Infarmed, a mando dela, claro, a mando dela, como que diz, a mando do Costa, é a mesma coisa. Também, claro que não pôs lá os pés para não ser enxovalhado e não ter que explicar o que toda a gente sabe. Mas assim toda a gente sabe e não há explicações e fica tudo na mesma. Ora, vamos ao problema e começamos pelo princípio. Estes doentes que são crónicos, que têm que se deslocar muitas vezes centenas de quilómetros, não têm quem olhe por eles. Se quiserem sobreviver, não é viver melhor, é sobreviver, têm que se deslocar todos os meses, às vezes mais do que uma vez por mês, porque às vezes os medicamentos são apenas para 15 dias, têm que se deslocar uma vez ou 2 vezes por mês, algumas vezes a 200 km de distância. Alguns deles, como uma senhora que foi entrevistada, claro que nós não podemos pôr aqui o programa todo, mas como uma senhora que foi entrevistada com um carro emprestado, que ainda por cima está avariado, perde água, como ela dizia, tem um problema no radiador, portanto no aquecimento, qualquer momento fica na estrada, gripa ao carro, ainda por cima não é dela, tem que se deslocar 200 km para ir buscar os medicamentos todos os meses, 15 em 15 dias, 3 em 3 semanas, porque nem sequer lhe dão medicamentos para um prazo, enfim, um prazo que seja razoável, meio ano. Se os medicamentos são crónicos, se aqueles doentes têm que passar o resto da sua vida a tomar aqueles medicamentos, por que raio não lhes dão logo medicamentos, pelo menos para meio ano? Evitava as pessoas lá ir todos os meses, fazer aquela despesa, perder um dia, gastar aquele dinheiro, deslocarem-se para irem buscar os medicamentos que são absolutamente necessários à sua sobrevivência. Esse é o primeiro ponto. Todos os entrevistados estavam de acordo de que é um absurdo, a experiência que fizeram para a SIDA correu bem, e, portanto era só replicar essa experiência para as outras doenças crónicas. Ninguém sabe porque é que isso não acontece e a Ministra também tem mais que fazer do que vir aqui explicar. Mas mais grave do que isto é a segunda parte do programa. Pedi à nossa Régia precisamente para nos colocar no ar, que eu acho que é um bom ponto de partida, uma conversa entre um farmacêutico com distribuidores e também com os laboratórios, e vamos ver. Todos os dias, Cândida e Luís travam uma verdadeira batalha para conseguirem os medicamentos em falta. Uma batalha que é feita por telefone, quer com os distribuidores, quer com os laboratórios.
Boa tarde, aqui é a farmácia de Sendim. Queria ver se me arranjava aqui alguns produtos, pode ser? E paixão? Ora, Lorcedal 5 de 60. Lorcedal 5 de 60 ajudado. Também não se arranja? Não consigo. Nem previsões? Não temos. Nitradisca 5 de 30. Exatamente, ajudado também. Também. Tridurola 220. Tridural ajudado. Uma Log Mix 50. Uma Log Mix 50 ajudado também. Java B12 20.000. Continua em falta, está ajustado. Lasix 60. Continua também ajudado. Lorenin 2,5 de 30. Ajudado também. Minolete tripla. Minoleta tripla. Ajudada. Misoline de 60. Tenho mesmo urgência nisto, tenho aqui os pacientes que estão a terminar os últimos comprimidos. Exato, certo, mas ainda não recebemos, também não temos. E não há previsão? Não tenho previsão de chegada. Depois de fazer a ronda pelos distribuidores, Luís experimentou ligar para alguns laboratórios e a resposta é confusa e desconcertante. E o Dalacin C? Isso não está esgotado. Vamos abastecer normalmente o armazenista. Mas eles não têm. Vai ter que ter, portanto, tentado a colocar as encomendas e nós temos enviado. E a Depo Provera 150 injetável? Isso também é o mesmo caso de tal assim, não está esgotado. Também não, mas eles não têm. Lá está. Mas estão a receber o produto. Pois, acredito. Nós enviamos sempre os produtos para os armazenistas, também todas as semanas. Pois. Eu estou ligado da farmácia de Sendim, precisava aqui de uma informação, é se me pode ajudar? Diga. Será que me pode informar o que é que se passa com o Dancora 10 e 20 miligramas? O 20 mg já está disponível. O 10 é que continua em ruptura e prevê-se a reposição agora no dia 30. No 30 que é de agosto? Sim. Mas eu tenho pedido o 20 aos armazenistas e eles não têm. Mas já está disponível, é insistir com eles, porque Pois, eu bem insisto. já está no mercado. Pois, eu bem insisto, mas eles continuam a dizer que está em falta. Pois. E pode dizer aos armazenistas que falou connosco, o laboratório, Pois, é isso que eu digo. e está disponível. Claro, Bem? é isso que eu vou dizer. Ora, não é preciso ser muito inteligente para ver o que é que está a passar. Então, se os laboratórios têm o medicamento, se os laboratórios estão a vender o medicamento aos armazenistas, aos distribuidores, seja lá qual seja o canal de distribuição, e depois esses medicamentos não aparecem nas farmácias, é óbvio que esses medicamentos estão a ser desviados para outros destinos. Não é preciso tirar nenhum curso superior para perceber isto. Aliás, depois a resposta que vai dar o presidente da Associação da Distribuição é ainda mais hilariante. Mas isso é a seguir. Portanto, como é que é? Há medicamentos? Há. Estão a ser entregues aos armazenistas? Estão. Não chegam às farmácias? Não. O que é que se passa? 2 mais 2, quantos é que são? São 4. Os medicamentos estão a ser desviados. Ponto final. Rejeita a teoria, em muitos casos, que é quase como uma certeza entre os farmacêuticos, de que os distribuidores guardam os medicamentos para as farmácias com maior volume de negócios, para as grandes farmácias que encomendam mais medicamentos e, portanto, as farmácias do interior do país, onde haverá 1 ou 2 doentes que precisam daquele medicamento, não chegam lá. Eu rejeito e tenho que explicar o modelo de negócio da distribuição. A farmácia que está em Sandim ou em Lisboa tem exatamente o mesmo tratamento por parte do distribuidor. Ou seja, na sua relação comercial, paga exatamente a mesma coisa pelo serviço. Portanto, nós operamos rotas com rentabilidade e operamos rotas com rentabilidade negativa. Doutor, mas como é que se justifica isto que tenho aqui, utentes com indisponibilidade de medicamentos, como é que justifica que seja o interior, precisamente, eu peço para que à realização, exatamente, para que possam ver como é que justifica, é precisamente o interior, por exemplo, Beja 68,22%, Guarda, Bragança e por aí fora, curiosamente as ilhas são as mais bem Mas a farmácia que está em Barrancos tem exatamente as mesmas oportunidades e o nível de serviço das farmácias que estão na Avenida da Igreja. E para chegar a Barrancos o distribuidor tem que fazer 200 km e para chegar à Avenida da Igreja tem que fazer 2 ou 3 km. Portanto, aqui o presidente da Associação dos Distribuidores disse tudo. Sem querer, disse tudo. Pois, se não tiver que ir a Barrancos,
o negócio é muito mais rentável. Se não tiver que se deslocar 400 km para entregar um medicamento em farmácias no fim do mundo, nos confins do nosso país, no interior profundo, é muito melhor para todos, não é? Ora, então é 2 em 1, é ouro sobre azul. Primeiro, vendem-se os medicamentos para Angola, para os países nórdicos que os pagam bem. Claro que para Angola não é para o povo, bem entendido. Para os países nórdicos, poderá ser para toda a gente, que eles ganham 4 vezes o que nós ganhamos, pode ser. Portanto, nos países nórdicos e Angola, os medicamentos são muito mais caros do que cá. Toca a desviá-los para lá. E ainda por cima, se não há medicamentos, evitamos de os levar às farmácias dos confins de Portugal, do interior profundo. Está tudo explicado. Meus caros, onde é que anda o Presidente da República? Onde é que anda a Polícia Judiciária? Onde é que anda o Ministério Público? Façam um favor, está tudo a passar nas televisões pelos grandes investigadores policiais do país, que são Ana Leal e Sandra Felgueiras. É esta a investigação policial que nós temos. É melhor, pelo menos.